Olá, sejam bem-vindos ao canal 85 Bits Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa oitava aula do curso completo de PHP. E esta é a parte 4 da nossa aula de orientação a objeto com PHP. Pois bem, quando começamos a trabalhar com classes do PHP, é interessante, conforme já havíamos falado em aulas anteriores, que o desenvolvedor comece a separar as classes fisicamente, isso é, colocar cada classe num arquivo separado. Não apenas isso, tá? Também utilizar recursos, que veremos daqui a pouquinho, de namespace. Mas quando a gente começa a trabalhar com mais de uma classe, tá? Em diferentes arquivos, começa a se tornar um pouco oneroso utilizar o include ons ou require manualmente para chamar cada uma das classes. Bem, para poder diminuir um pouco esse esforço, tá? O PHP, alguns anos atrás, ele introduziu, tá? Uma função, entre aspas, mágica chamada autoload. O que essa função faz? Ela permite que, caso uma função de autoload exista, tá? Seja especializada pelo usuário, o PHP usará ela, tá? Para que no código dessa função, tá? Implementada, ele possa passar para o programador o nome da classe solicitada e, comumente, tá? Comumente, o programador vai dar um include ou um require para poder incluir, tá? Fazer a carga, né, daquele código que contém aquela classe dentro do código, entre aspas, principal. Pois bem, a partir do PHP 7.2, o autoload foi depreciado, tá? E aí surgiu, tá, uma nova função que é SPL Autoload Register, mais uma função que faz parte aí da família das funções das classes SPL, tá, de Standard PHP Library. Pois bem, o que essa função faz? Vamos ver aqui na prática. Imagina que eu tenho duas classes, tá? Pessoa e veículo, tá? Pessoa dentro de um pessoa PHP, tá? Vamos criar ele lá, vamos copiar aqui, copiar. Vou abrir aqui usando um editor, no meu caso aqui o Notepad++, salvar como, tá? Vou criar uma pasta aqui chamada classes. Vou entrar nela, tá? E salvar aqui meu arquivo com o nome da classe, tá? Pessoa.php. Beleza? E eu tenho um arquivo irmão que se chamará veículo.php, contendo a classe veículo, tá? Então vou abrir aqui um novo, salvar veículo.php. Beleza? Pois bem, imagina agora que eu quero, tá? Eu quero que meu programa principal, tá? Em um arquivo que será irmão dessa pasta classes, ele utilize a classe pessoa e utilize a classe veículo na lógica do seu código, tá? Por algum motivo, alguma razão. Bem, a opção número 1, tá? Vamos criar esse arquivo, criar um arquivo novo aqui, tá? Vou salvar ele como... Ele vai ser irmão da pasta classe, então vou salvar ele aqui como aula 8.php. E eu preciso, tá, nesse arquivo, utilizar a classe pessoa e a classe veículo. Bem, como eu posso fazer, diferente do que fizemos em aulas passadas, onde nós precisávamos usar o include e require para cada um dos arquivos? Eu posso utilizar o recurso de autoload, tá? Que no PHP 7.2 em diante é o SPL Autoload Register. Eu crio uma função e ela vai receber como um parâmetro o nome da classe. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um include, ou um include once, no nome desse arquivo, tá? Porque o padrão vai ser o nome da classe.php. Vamos levar isso para lá, tá? E salvar ele como irmão, tá? Irmão da pasta classe, não preciso subir, aula 8.php. Beleza. Então o que acontece? Eu tenho uma função aqui que ela recebe uma string. E o que ela vai fazer com essa string? Ela vai dar um include, tá? Eu aqui troquei por um include once, tá? Onde eu vou utilizar essa string para montar o endereço com o nome da classe. Isso é, pasta classes, o nome da classe, ponto .php, né? Que é a extensão do arquivo.
E eu registrei essa função usando o SPL Autoload Register. Observem que aqui é o nome da função em forma de string, tá? Não é chamar a função aqui dentro. É ele que vai chamar dinamicamente. E quando é que ele vai chamar? Quando eu precisar criar uma instância, ou fazer qualquer referência, estática, não importa, ele vai lá e vai criar para mim. Não é à toa que, se eu colocar aqui, ó, chamando a classe, tá? Class. Tá lá, ó, chamando a classe pessoa. Se a gente der aqui agora um vardamp, pode ver aqui, ó, que está a classe pessoa sem problema nenhum, tá? Por enquanto com o atributo nome vazio. Isso serve não só para a classe pessoa, mas qualquer classe que tiver naquela pasta lá. A gente poderia criar agora um veículo, tá? Uma instância de veículo. E ele vai tentar achar veículo.php, por isso tem que seguir esses padrões, tá? Por isso tem que seguir esses padrões. Então tá lá, chamando a classe veículo. Beleza? Então o autoload é um recurso para a gente poder simplificar e automatizar, tá, a inclusão de classes, interfaces e traits no nosso código, beleza? Um recurso muito interessante que nós falamos na primeira aula de PHP, que é um, tá, dos paradigmas ou do conjunto de recursos que o PHP implementa, é, tá, o paradigma da reflexão. E nesse contexto tem a ver, tá, com introspecção em código orientado a objeto. Como assim? Tá? O reflection ele permite que você possa, em tempo de execução, extrair informações, tá, de classes, de interfaces, de traits. Você possa navegar por essas informações e você possa, em algumas situações, até modificar, tá, algo que foi a priori implementado e você, em tempo de execução, você modificar um pouco o comportamento daquilo. Tudo através de reflexão. Primeiro exemplo clássico que a gente vai dar de reflexão é, tendo lá um conjunto de classes, a gente conseguir, via código, que o PHP possa nos dizer quais são as superclasses daquela classe e quais são os métodos. Vamos lá para o código. Então aqui, por exemplo, tá? Vou criar uma pequena taxonomia com classe animal, beleza? Classe felino e classe gato. Pois bem, para que nossa taxonomia funcione, vamos, felino, tá? Vai herdar tudo de animal, e gato vai herdar tudo de felino e tudo de animal também, né? Porque aqui é uma taxonomia e a classe neto ela herda tudo do pai e do avô, beleza? Vamos lá. Bem, o Reflection possui classes, tá, para diversos conceitos da própria orientação a objeto. A primeira que nós vamos utilizar é o do próprio conceito principal, que é o da classe. Então, para isso, eu vou criar uma instância, tá, de uma Reflection Class. Vou colocar aqui classe igual a new Reflection Class. E aqui eu posso passar ou em forma de string, o nome da classe, tá? Ou posso também utilizar um atributo estático que toda classe tem, que é o nome da própria classe. Então posso colocar aqui, ó, gato, 4 ponto, class. Beleza? Pois bem, agora eu tenho uma instância do Reflection Class que tem um conjunto de métodos, tá? Um conjunto enorme de métodos em que eu posso fazer essa introspecção num código que eu criei ou que poderia ser um código de um terceiro, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, enquanto, tá? Eu vou ter uma variável aqui que vai ser alimentada, algum valor para ver se ele ainda tem. Vai ser assim, ó, enquanto a classe ela tiver algum pai, tá? Enquanto a classe tiver algum pai, vai fazer o seguinte, vamos colocar num array, tá? Um array de pais, parents, tá? O nome desse pai. Então tá aqui, ó, getName, beleza? Tá? Porque ele vai trazendo referência para as classes superiores.
E aí, para que essa classe aqui ela possa ser a de cima, vamos trocar ela aqui nessa linha. Classe será o próprio pai, para que na próxima iteração eu continue subindo. Pois bem, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro usar um vardamp aqui, ó. Vardamp, tá? Parent, só para a gente ver. Executar, tá aqui, ó. A classe gato, ela tem esse seguinte, tá? Superclasses. Tem a classe felino, que por sua vez tem uma superclasse chamada animal. Se a gente fosse criando novas superclasses, daria que esse array bem maior. Então isso aqui é um pequeno código para a gente fazer uma introspecção a nível taxonômico, para a gente ir subindo e vendo as classes, as superclasses de uma classe, beleza? Pois bem, eu também posso fazer algo a nível, tá, de atributos. Posso criar aqui 3 atributos numa classe aluno. Public, nome. Protected, endereço. Tá? Private, telefone. 3 atributos, cada um com uma visibilidade diferente. Tá? Bem, crio aqui uma instância de aluno, aluno igual a new aluno, e vou utilizar o reflection, tá? Vou colocar aqui, ó, reflection, em cima dessa classe. Então, new reflection. Bem, eu posso passar aqui o nome em string da classe, posso passar utilizando o próprio atributo estático class, e também posso passar uma instância, tá? Para ele pegar a classe daquela instância. Então aqui, ó, aluno 1, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou utilizar um método, tá? Um método que esse objeto tem, que vai ser o getProperties, tá? Para ele pegar os atributos daquela classe. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui atributos é igual a reflection get properties. Bem, com o resultado desse método aqui, a gente vai ter, tá, uma pequena coleção em que a gente pode iterar. Então, a gente pode colocar aqui for each atributos as atributo, tá? E pedir para imprimir atributo método getName, tá? Para poder pegar o nome do atributo. E vou concatenar aqui no contexto de linha de comando PHP end offline. Então tá lá, ó, nome, endereço e telefone, beleza? Se nós quiséssemos limitar, tá? Para, por exemplo, só pegar os atributos que são públicos, a gente pode passar aqui um parâmetro, reflection property, tá? E colocar aqui um valor estático chamado isPublic. O que ele vai fazer? Ele só vai trazer os atributos públicos daquela classe, beleza? Pois bem, o reflection não se limita a só isso. Eu posso, em tempo de execução, alterar, tá? Ou bypassar a visibilidade pré-definida, tá? Para um atributo ou para um método numa classe. Então, com o reflection eu posso fazer isso. Entretanto, na hora de recuperar esses valores ou receber o resultado de um método, o comportamento é um pouquinho diferente, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá para o código. Eu tenho aqui uma classe teste, tá? Que vai ter um atributo privado, tá? Que é o encapsulamento mais forte que tem a nível de visibilidade. Vai ser uma propriedade chamada propriedade com um valor string olá, beleza? Bem, eu também posso criar um método privado, tá? Private function diz segredo, tá? Colocar um código aqui,
tá? Onde ele vai ler, utilizando o this, aquele atributo privado, né? Que a priori só poderia ser acessível nesse contexto aqui. E vamos tentar, via reflexão, acessar tanto o valor desse atributo quanto recuperar o resultado desse método. Beleza? Vamos lá. Vou criar aqui minha instância de reflection. Reflection igual a new reflection class. Posso passar aqui a versão string do nome da classe, não tem problema nenhum. Vou pegar o atributo, colocar aqui, ó, atributo, tá? É igual a reflection método get property, tá? Aí eu falo o seguinte, ó, eu quero acessar, tá? Eu quero uma instância que vai ser uma introspecção do atributo chamado propriedade, certo? Atributo, método, set, accessible, tá? Com esse método, nós modificamos, tá, a visibilidade daquele atributo no contexto de reflexão. Então vamos lá, a gente cria aqui uma instância de teste, teste 1 é igual a new teste, né? Tem uma referência para o objeto do tipo teste. Se eu tentar acessar diretamente, não vai ter efeito nenhum por enquanto. Porque, se eu colocar aqui para tentar acessar e pegar aquele valor ali da propriedade, vai acontecer, ó, não consigo acessar o atributo privado. Bem, como eu consigo pegar esse valor no contexto de introspecção via reflexão? Eu, tá, vou utilizar aquela nossa instância, tá, que é resultante do método getProperty, tá, que é a variável atributo está sendo uma referência para esse objeto, tá, e vou chamar um método específico, dar um eco aqui, atributo, get value. E aí é o seguinte, eu passo, tá, eu tenho que passar uma instância daquela classe. Então passo aqui, ó, teste 1. E aí com isso, eu consigo acessar o valor de um atributo que anteriormente havia sido, tá, definido como privado. E aí eu tornei ele acessível nesse contexto aqui de reflexão em tempo de execução. E a mesma coisa serve para método também. Tá? No caso de método, nós podemos fazer aquele caminho no primeiro exemplo ou acessar direto usando uma classe chamada reflection method, o nome da classe e o nome do método, diz segredo. Beleza? Usamos um método, tá? Nesse método, nessa classe reflection method, muito parecido com o do atributo. Set accessible true. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar essa instância e usar um método chamado invoke, tá? E passar uma referência daquele objeto. Então tá aqui, ó. Olá 1, 2, 3, 4, tá? E aquele olá anterior. Então, observem que eu também consegui recuperar o valor de um método que havia sido, tá, protegido com o private de introspecção, consegui recuperar o resultado dele. Beleza? Com o uso do reflection, eu tenho também a possibilidade, tá, de criar dinamicamente novas instâncias, tá, através do método newInstance do reflection class, tá? Então ele tem um comportamento parecido com o que seria do new, porém também existe uma versão um pouco mais especializada, tá, desse método, um irmão dele, por assim dizer, que é o método newInstanceWithoutConstructor. Então, vamos dizer que você tem uma classe, tá, que tem um construtor privado, ou você simplesmente quer criar uma instância sem chamar o método construtor. Fazendo o uso desse método aqui, tá, newInstanceWithoutConstructor,
você é capaz, tá, de criar uma instância, tá, desse objeto. Vamos ver aqui, ó, var dump instância, sem o uso do método construtor. Beleza? Tá lá, um objeto do tipo pessoa. Tá? Então, também podemos bypassar, tá, até o padrão do método construtor na criação de um objeto daquela classe. Beleza? Através de reflection. Podemos também recuperar até os comentários, tá, de uma classe ou de um método utilizando reflection. Esse recurso ele é muito utilizado por frameworks ou ferramentas em que existe algum tipo de anotação, tá, rica, como por exemplo o PHP-doc, em que permite que algum metadado possa ser utilizado para enriquecer ou até criar algum conteúdo dinamicamente, tá, em tempo de execução. Então, o comentário não se torna mais só um texto de interpretação humana, mas um texto de interpretação computacional também. Se a gente levar esse exemplo para lá, vamos ver aqui, ó, que a classe ela tem um bloco de código, esse aqui é o mais próximo dela, tá? Se tiver mais de um, o reflection vai pegar o mais próximo. E eu também tenho um bloco de código anterior ao nome do método. Uso o reflection class e aí eu uso na classe um método chamado getDocComment e posso pegar aqui um método, tá? Usando getMétodo, o nome do método, também utilizando o método getDocComment, tá? O resultado disso, aqui, ó, consigo recuperar em forma de string os dois comentários, o comentário da classe e o comentário daquele método específico, beleza? Pois bem, eu tenho um recurso no PHP que se chama namespace, tá? Esse é um recurso também implementado em outras linguagens de programação. Qual a ideia do namespace? É eu poder agrupar, organizar minhas classes, classes que, por exemplo, tratam de um mesmo problema, tá? Cada uma com a sua peculiaridade, ou elas fazem parte de um grupo que pertence a algum padrão, tá, pré-determinado. Então eu organizo elas naquele mesmo espaço de nome, tá? É como se fosse, tá, uma espécie de família de classes, tá? Como se fosse um sobrenome daquelas classes. Bem, o namespace no PHP, tá, ele usa o caractere que é o backslash, né? Que é a contrabarra, para separar um nome do outro, tá? Porque a gente pode ter uma família de vários nomes até chegar no nome em si da classe. Beleza? Apesar que o namespace em si não tem o nome da classe, mas na hora que a gente vai precisar usar, a gente vai precisar dos dois juntos. E ele tem alguns recursos que são muito úteis para a gente evitar problemas, tá, de conflito, porque é comum a gente ter questão de classes com nome iguais, tá, mas que fazem parte de contextos diferentes. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo de como usar namespace. Eu tenho uma classe pessoa, tá? E eu tenho um arquivo chamado exemplo.php que vai fazer referência a essa classe pessoa. Então, vamos lá, vamos criar eles. Eu tenho aqui a classe pessoa, tá? Classe pessoa, beleza? Sem atributo nenhum, não tem problema. E ela vai pertencer a um namespace, tá? Chamado modelo. Beleza? Então, é a palavra reservada namespace e o nome do namespace. Por enquanto, estou usando um nome só. Tá? Vou salvar aqui como pessoa.php e vou criar um próximo arquivo que tentará, de maneira frustrada, tá, criar uma instância dessa classe. Então, aqui, ó, require pessoa.php, né? Então, a gente está incluindo a própria classe nesse arquivo que a gente está montando agora. E eu vou aqui, como quem não quer nada, colocar P1 é igual a new pessoa. E vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar aqui como exemplo.php. Tá? Vou abrir lá no navegador.
Bem, tá aqui ó, o erro. Ó. Ele está dizendo que não encontrou a classe pessoa. Mas você fala, ué, eu acabei de criar a classe pessoa, tá aqui, ó, classe pessoa. Pois bem, essa classe agora ela não se chama mais só pessoa, tá? Ela agora pertence a um namespace, ela pertence a uma família chamada modelo. Então, a priori, para utilizarmos essa classe, precisaríamos colocar o nome completo. Então tá aqui, ó, modelo backslash, tá? Pessoa. Vamos salvar e vamos atualizar lá. Bem, parou de dar erro. Agora eu já tenho lá a minha instância de pessoa. Beleza? Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco um namespace na classe, eu tenho que chamar ela pelo nome completo ou utilizar alguns recursos que me possibilitem chamar ela apenas pelo primeiro nome, entre aspas, por assim dizer. Tá? Mas preciso de algum jeito fazer referência a que namespace ela pertence. Vamos ver esses recursos daqui a pouquinho. Bem, conforme eu havia salientado, um dos recursos bacanas de se utilizar namespace é a possibilidade, tá, de você evitar conflitos em classes com o mesmo nome. Então aqui eu tenho a classe manga, manga. Só que essa classe manga aqui, como a gente não pode utilizar acento, tá, caracteres especiais em nome de classe, na verdade essa classe aqui é classe mangá. E a classe de baixo é a classe manga mesmo, a fruta. Tá? Então tem uma classe lá que pertence ao namespace modelo literatura. E eu tenho uma classe que pertence ao namespace modelo fruta. Tá? E é uma boa prática, quando eu tenho um namespace, possa ser refletido, tá, na estrutura de diretórios do próprio programa. Então o que acontece? A gente pega aqui a classe mangá, tá? Cria um novo arquivo, salvar como. A gente cria uma pasta chamada modelo e dentro dela uma pasta chamada literatura. Literatura. E dentro da pasta literatura, vamos criar aqui mangá, só que sem acento, .php. Beleza? Então eu tenho uma estrutura parecida, tá, de namespace com de diretório. Você está vendo? Diretório modelo, diretório literatura. Namespace modelo, barra, contra barra literatura. Tá? Vou utilizar o mesmo recurso com a classe manga, só que ela vai estar numa pasta irmã. Vamos lá. Salvar como, em vez de ser literatura, vai ser a pasta fruta. Tá aqui, ó. mangá.php. Se nós tentássemos no Windows colocar os dois arquivos na mesma pasta, é impossível, tá? O próprio sistema de arquivo e outros sistemas operacionais também você não pode ter dois arquivos com nomes repetidos, tá? Não vou entrar no mérito de questão de caixa diferente, mas nesse caso aqui seria impossível. Então, primeiro precisa eles em diretórios diferentes. Agora, como eu posso fazer para poder utilizar as duas no meu programa? Vamos lá. Vamos lá naquele nosso exemplo. E aí agora eu vou incluir no meu código a classe manga do namespace fruta modelo, tá? E a classe mangá do namespace literatura modelo. E observem aqui, ó, que na hora de instanciar, eu estou chamando aqui o nome completo, tá? Que é conhecido como Full Qualified Name, tá? FQN, tá? Que é o nome completo da classe, tá? Tá aqui o do mangá e tá aqui o da manga. Posso debugar, eu não tenho erro nenhum. Tá aqui, ó. Mangá 1, var dump, mangá 2. Vamos observar, aparecer lá as instâncias, cada um com suas respectivas classes, ó. Uma é de literatura, o outro é de fruta, lá, com suas vitaminas, seus atributos, autor e editora. Beleza? Pois bem, eu tenho um recurso, tá, do namespace, que é a palavra use. O que é a palavra use? Ela permite que eu possa, tá, invocar o nome completo de uma classe e
utilizar ela dentro do meu código sem precisar fazer menção ao FQN, o Full Qualified Name, tá? Da nossa classe. Então, como isso funciona? Vamos lá naquele nosso primeiro exemplo do pessoa. Eu precisava aqui, ó, quando utilizar a classe pessoa, toda instância eu precisaria chamar o nome da classe completo novamente. Pessoa 3, e por aí vai, tá? Bem, para evitar esse problema, eu posso usar o recurso do use. Então, chego aqui, use, modelo, pessoa. A partir desse momento, eu não preciso usar o FQN, tá? O nome completo da classe. Eu posso simplesmente chamar o nome da classe pessoa. Não tem problema nenhum, porque eu usei o recurso do use. Então, se a gente ver aqui, ó, vou pedir para debugar aqui o pessoa 3, por exemplo. Tá? Vou voltar lá no exemplo. Tá aqui, ó, uma instância de pessoa.modelo. Mas com o uso do use, eu não precisei ficar colocando o nome completo da classe o tempo todo. É bastante prático e segue um dos princípios do Dry, né, do Don't Repeat Yourself. Vamos lá. Além disso, eu posso utilizar o use mais uma palavra reservada, tá? Para dar um apelido, um alias para aquela classe. Isso é bastante útil quando a gente tem conflito de nomes. Então, naquele nosso exemplo em que a gente estava usando duas classes manga, tá? Se a gente tentasse usar o use, a gente ia ter um problema, porque as duas classes têm o mesmo nome, e na hora que a gente fosse usar a versão reduzida delas no new, isso ia acabar dando um problema de conflito. Para resolver esse problema, a gente pode usar o use, mas o as, para dar um apelido para alguma delas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos levar para lá. Eu estou incluindo as duas classes no meu código, tá? Só que uma delas eu estou dando um apelido, isso é, trocando o nome da classe em tempo de execução. Estou trocando o nome dela de manga para fruta manga. E a outra eu estou deixando default. Com isso, o que acontece? Se eu debugar aqui esse manga 2, vamos ver o que ele me fala sobre esse objeto. Tá lá, ó. Ele é uma instância de manga fruta modelo. Apesar de eu ter dado aquele apelido só serviu para evitar conflito de nomes de classes. Tá? Ele continua sendo uma instância, não é uma instância de uma nova classe. Aquilo foi só um apelido para evitar conflito. Por quê? Porque as duas classes têm o mesmo nome. Tá? Então, como eu não quero usar o nome completo do new, eu precisei dar o apelido para uma das duas para evitar o conflito. Um pouco parecido com o que a gente fez naquela nossa aula de trade. Bem, além disso, eu tenho a possibilidade de combinar o uso de namespace com o autoloader. O que acontece? Com isso, se eu seguir um padrão onde o namespace ele reflete os diretórios, eu não tenho problema nenhum. Eu posso usar o SPL Autoload Register, tá? Passar o nome da classe e na hora de instanciar as classes, eu posso usar elas tranquilamente. Lembrando que eu preciso, mesmo assim, utilizar o use para fazer referências a elas, porque o use não importa o código. A gente continua precisando usar o include ou require para chamar o nosso código. É um pouco diferente do que algumas outras linguagens de programação que tem um conceito de pacote fazem, tá? Então, para eu poder usar o recurso namespace e ao mesmo tempo não precisar ficar incluindo, igual a gente está fazendo até agora aqui, ó, e ficar incluindo na mão cada uma das classes, o que eu vou fazer? Vou colocar um autoloader no meu código. Com o autoloader carregado, o que vai acontecer? Ele vai tentar seguir o padrão do próprio namespace como sendo o padrão das pastas. Como aqui é uma verdade, eu já sei que eu posso usar isso sem problema nenhum. E não preciso mais dar os requires ou include manualmente. Então, posso aqui, ó, olhar as minhas duas instâncias, tá? Incluindo aquele apelido que a gente utilizou
para poder evitar o conflito, tá? Só um apelido para a classe. Tá aqui as minhas duas instâncias, sem problema nenhum. E o autoloader tá se encarregando de dar o include para cada classe que tiver um new aqui. Lembrando que com os namespace, isso aqui tem que se refletir na estrutura, tá? Isso tem que ter a pasta modelo, a pasta fruta, e tem um arquivo chamado manga.php igualzinho, senão esse include once vai dar problema, beleza? Pois bem, vamos dizer que existisse uma necessidade de criar uma nova classe no namespace literatura, tá? Duas novas classes. Então, a gente teria aqui uma classe, tá? P namespace modelo literatura. Tá? A gente teria aqui uma classe chamada conto. Tá? Então, a gente salvaria lá na pastinha modelo literatura conto.php. E uma terceira classe, né, um novo irmão daquelas duas classes, namespace modelo literatura, tá? Classe ficção, tá? Salvaria aqui ficção.php, beleza? Bem, e eu precisasse aqui no meu programa usar as duas, tá? Eu já estou com o autoloader, mas eu quero usar. A priori eu teria que chegar aqui e colocar use modelo literatura, tá? Literatura conto, por exemplo, e aí fazer a mesma coisa para ficção. A partir do PHP 7, ele me trouxe um recurso que é o group user. Como funciona o group user? Eu uso a sintaxe das chaves e coloco o nome das classes separados por vírgula. Então, nesse caso nosso aqui, abriria as chaves aqui e colocaria conto, mangá, tá? E ficção. Beleza? Salvaria aqui e posso criar aqui uma instância tranquilamente aqui, ó. Vou criar uma instância aqui de ficção, por exemplo, ficção 1 é igual a new ficção. E pedir para ele depurar para mim uma instância de ficção. Ficção 1. Vamos ver lá no navegador. Aqui, ó. Ficção do namespace literatura e modelo. Com esse recurso, eu evito, tá, ter que usar muitas linhas para falar, tá, que eu quero usar mais de uma classe daquela mesma família. No caso, qual família aqui? Namespace modelo literatura. Beleza? Pois bem, na próxima aula veremos mais alguns recursos implementados no âmbito da orientação a objeto pelo PHP. Obrigado por ter assistido mais uma aula do nosso canal. Um abraço, fiquem até a próxima.